último bloco do Antenados na Geral, olha, tá muito bom. A gente tá debatendo, tem uma série de gente perguntando se é pecado ou não. Tem um cara André, emprestar dinheiro a juros. Eita, não vou nem entrar nisso não. Agiotagem, factoring. Não, depende. Porque o cara fala assim, é pecado, mas vai no banco e o banco empresta, mas é legalizado o banco. Enfim, cartão de crédito, então, aquilo é do Satanás mesmo, é 12% juros, né? Meu Deus do céu. Mas não vou nem entrar nesse... Aquilo é de Satanás, né? Não sei se é pecado, bolso, então. Se é pecado ou não, não sei, mas que é de Satanás é o troço. 12% o cara entra num cheque especial, é diabo purinho mesmo, diabo em forma de plástico quadrado que está dentro da nossa carteira. Comprar CD ou DVD pirata é pecado? É pecado. Por quê? Mas agora eu vou explicar para você. Eu digo, comprar não é fazer, eu comprar. Sei, comprar. Tudo bem. É pecado, porque a pessoa que grava uma música tem um trabalho tremendo numa gravadora, gasta fortunas. Aí vem uma pessoa, compra aquele CD e faz um monte de cópia e sai distribuindo de graça. É aquela pessoa que gastou aquela fortuna, não consegue lucrar nada. Agora, nós temos que andar no mundo hoje em dia muito diferente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que examinar o que eu posso fazer. Se eu for olhar o que eu não posso fazer... Não é nem questão de ser pecado, não convém. Não convém. Vamos entrar um pouco no não é legal, mas não é moral, né? Não é legal. Tem muita coisa. Se eu for olhar o pirata no Brasil é legal, pelo menos fazer, mas eu não vou poder fazer nada, porque se eu pregar dentro da favela tudo que é errado, eu vou ser chumbado lá, a pessoa vai ver também me dar tiro, vou ficar todo furado. Porque eu vou dizer, olha só, esse terreno aí, que vocês têm o documento dele? Pessoal, não. Vocês pagam luz? Não. Tá vocês pagam pecado, não paga vocês nada. Pagam isso, pagam aquilo? Não. Paga esgoto? Não. Eles vão dizer, tudo é pecado. Então vamos lixar o pastor. Gato net, né? Internet net. E outra coisa. Você tá igreja, entra na favela, agora você vê no Gato Net o seu programa passando. Glória a Deus! Agora uma coisa a gente tem que falar. É interessante, tá vendo? Agora, por exemplo, no caso do pastor Sérgio aqui, a gente tem que distinguir uma coisa. Uma coisa é pecado, outra coisa é salvação. Não é. Né? Gente, a gente tem que separar os assuntos. A gente não está falando de perder salvação. Eu não estou entrando nisso, não. Estou em pecado. Não estou entrando nisso, não. Lá, por exemplo, no Antares, né? No Antares, Rolas... locais de Santa Cruz que a gente está até comentando com o Silas, né? E as pessoas lá, a maioria que vê, são pessoas pobres que vê o seu programa, são dedicados, não tem uma TV por assinatura. Então tem olha, eles são assíduos. Ele conta o programa todo. Tem programa que eu não vejo, eles contam tudo para mim, tá entendendo? Eles têm o prazer de ver a Antenado na Geral. Agora você vai falar para ele que alguma coisa que ele está fazendo aqui, aquilo é pecado? Ele vai falar assim, ele não entende. Ele fala assim, como pode ser pecado se todo mundo faz? Ué, é engraçado, o rico pode, o pobre não pode? Como é que é, pastor, isso aí? Na Barra do Recreio, aquelas casas construídas lá nos morros lá dos ricos. Eles não põem eles para fora, eu trabalho lá, eu sou empregado, eles são invasão também. E agora, o pobre é pecado? Como é que é isso? Entendi. Não, que é uma coisa, se a gente for levar para esse lado, por exemplo... A gente está inserido no pecado, né? Tudo. Não é simples, não, a gente abordar... Tem muito farisaísmo aí, muita hipocrisia. Os fariseus falavam assim, os teus discípulos comem sem lavar as mãos, preocupados. Jesus falou, meu filho, pelo amor de Deus, contamina não é o que entra, é o que sai. Então tem muitas coisas assim, aquilo que ele falou, a questão cultural, a questão social. 99% das igrejas dentro de comunidade nem relógio tem. Não, então não vou pregar não, vamos pregar no escuro. Irmão, vai ligar o gato lá, vou botar o relógio e vai pregar o evangelho. Irmão, não tá aí pegado. Acho que Deus, irmão, Deus não é engessado. Deus não é engessado. Deus ele tem consciência. Foi aquilo que o Pichinini falou. Existe uma questão da consciência, do bom senso. Cada caso é um caso. Agora, tem pastores com igrejas na pista. É a maldade no coração. Pastor, né? com igreja na pista que passa o marcador, que tem um relógio, e ele bota o gato. Aí sim. Aí, mas aquele lá não está em pecado, eu que estou na pista. Não, eu acho que sim. Porque aquele lá é uma questão social, é uma questão que não entra. Ele tem acesso, escolhe não ter lá em cima, não tem mesmo. Nem chega o relógio lá em cima. Uma coisa aqui, vamos fazer um ar livre. Eu vou levar gerador? Não, vamos levar um gerador, porque ali eu não posso ligar. Não, meu irmão, nós vamos pegar um fio ali, vamos ligar na tomada ali e vamos fazer o ar livre. Ó, não faz esse ar livre não, que vocês estão em pecado. Irmão, acho que assim, vamos ser um pouquinho, né? Não estou condizente com o pecado, mas eu entendo que existe, tem que ter uma mobilidade. A gente não pode ser... A Bíblia diz que a gente não pode ser demasiadamente sábio em nós mesmos.
Então, às vezes, a pessoa quer... Nem fresco, né? Então existe muita... Não, irmão, ó, esse sapato aí, não, esse sapato eu comprei na Uruguaiana, mas na Uruguaiana é camelô, camelô não recolhe imposto, então esse sapato você tá calçado é pecado. Irmão, pelo amor de Deus, né? É igual a questão dessa roupa aí, quem fez foi o satanista. Esse shampoo aí é de uma empresa que o dono é satanista, não usa não. Até o senhor, né? A gente vai ficar doido, meu irmão. Vamos ficar maluco. O Sila puxou um assunto no fim das contas, sempre alguém vai dever alguma coisa, eu não vou comprar nada. Olha o assunto que aí volta para aquilo, eu vou ter que ficar andando nu. Essa blusa aí é do que o relógio que você está usando. Então, assim, agora, existe os pecados. Por isso que eu assim, pecado e pecadão, sim. Agora, a questão do pecado que está sobre o meu domínio, que eu posso escolher sim ou não, que eu posso... Foi igual José na casa de Potifar. A mulher estava lá oferecendo para ele. Ele tinha opção de... Tem coisas que, infelizmente, a gente está dentro do contexto. Não é que não estamos concordando com o pecado. Mas eu não vou usar aquela a blusa ali, porque aquela blusa ela foi feita por uma empresa que o dono é satanista. Irmão, vai ficar farisaísmo, vai ficar doido. Então, sabe o que se faz? Se veste de saco, maligno, né? Veste de saco, sobe uma montanha e fica lá em cima daquela montanha lá, né? Escondido de tudo e longe de tudo. Bota pele de camelo e come mel. Né? O Silas falou uma coisa interessante aqui. O Silas falou uma coisa interessante. Ele disse que lá na hora que estava comendo, o discípulo comendo, aí ele falava, o teu discípulo está pegando aí milho na seara dos outros. Aí queriam condenar o discípulo porque ele estava comendo milho. Enxergaram ele comendo milho, mas não conseguiram ver que eles estavam com fome. O pecado é como a gente enxerga, como Deus enxerga. A mulher de Ló enxergava Sodoma e Gomorra com olhar de pecado, olhou para trás. Deus enxergava Sodoma e Gomorra com olhar de ira. É a Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo hoje em dia. Agora, o Abraão enxergava Sodoma e Gomorra com olhar de misericórdia, de salvação. Ele queria salvar a família dele. Quer ver uma coisa só rapidinho? Você urinar na rua é uma transgressão. Não sei se é crime. Mas se você tiver um problema de incontinência urinária... Tá num lugar que não tem nada. O que Davi fez? Davi não pegou lá os alimentos que era do sacerdote e não deu para o povo? E não era pecado? A lei não condenava aquilo ali? Mas ele foi lá por quê? Porque o bem maior era alimentar, foi aquilo que o pastor Sérgio falou, era alimentar o povo. De novo, não é concordar com o pecado, mas é circunstâncias que nos levam, às vezes, a praticar para um bem maior, Jesus, de certa forma, também no sábado, fazia uns negócios, não pode, calma aí, o que não pode? Melhor que ele fica aqui deitado. Se fosse ter Caxias com a lei, né? Era uma transgressão da lei. Era uma transgressão da lei, era lei, não podia, Jesus transgrediu a lei. Jesus, essa mulher foi pega em atos de adultério. Tem muita coisa que foi comentada aqui que não se... Apedrejar, não vou fazer. Muita coisa foi citada aqui que não é pecado. A questão é que hoje, talvez, ainda muitas igrejas estão mais preocupadas em exortar do que amar. Porque, como ele estava falando de uma questão social, tem gente passando fome que se submete a isso. Porque se pergunta lá se tivesse condição, se a gente queria puxar um gato. Se ele não queria ter sua anteninha por assinatura lá, ou estar com todos os meios legais possíveis. O problema é que a questão social estava ali, e o pessoal, às vezes, pode chegar e exortá-lo. Não, você tem que fazer. Você vai pegar e vai pegar a pessoa que não tem condições e não vai fazer. Em vez de aplicar o amor. Né? Enfim, se dedicar o tempo ensinando a Cristo em amor. E aí, hoje, se você for chegar numa igreja que só pensa em focar no pecado, na exortação do pecado, meu irmão, todo mundo está cheio. Você está falando sobre tudo aqui, está faltando conduta, bom senso, pecado, você está inserido num meio totalmente pecaminoso. Vai ter tema sem fim para sermão. É só... Entendeu? Há pessoas que deixam de pagar IPVA porque foi mandado embora do emprego, está desempregado. E o período também da regeneração. É igual a pessoa aceita Jesus no domingo, na segunda-feira tem aquele crente chato, falando do brinco, ou falando, sei lá, da roupa. Vai, meu irmão, é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração. Existe um tempo. É o casal que chega na igreja que ainda não é casado. Tem que casar. Calma, meu filho, é uma questão social. Está em pecado? Não está em pecado, não. Tem gente amaldiçoando pessoas que vivem maritalmente, ou hoje chamado união estável, dizendo que está em pecado, e eu falo que não está. A questão da consciência. Então, aquela pessoa, o evangelho, ele vem para transformar. E existe um período de transformação. Existe um período que a pessoa vai ser restaurada. O evangelho, ele inclui, não exclui, né? Isso, inclusive. O evangelho de inclusão, né? O evangelho, sim, a religião, sim. Agora, a religiosidade contamina isso. Porque o crente que fica fazendo essas coisas, né? Cadê Cristo nisso? Cadê a mente de Cristo voltada a isso? Que já chega no dia seguinte do recém-convertido quebrado, porque o camarada confessa que é pecador e total dependente de Deus. Todo mundo passou por essa experiência, entendeu? E aí já chega no dia seguinte já alguém acusando, já alguém condenando. O pecado precisa ser tratado em amor. Chegou uma jovem no meu gabinete e falou assim, pastor, eu perdi minha virgindade no sábado agora.
Foi lá para mim e confessou, eu caí em pecado, tal. Quanto tempo o Senhor vai me dar de punição? Eu falei, não vou te dar nem um dia, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Você não confessou? Não vai mais praticar? Como Jesus falou para a mulher, vai e não peques mais. Eu falei para ela, vá e não faça mais isso, que é pecado, para trazer maldição para a tua vida. Mas falou, ela confessou, ela poderia continuar praticando. Ela, vou dar 30 dias, 60 dias, vou levar para frente da igreja, ó, aqui, ó, a pecadora. Vez ela não confessa mais, né? Isso? André, a lei condena os melhores dos homens e a graça justifica o pior dos homens. Aonde o pecado abordou, bonito, hein? abordou a graça. Vou postar no Facebook. Muito bom. Repete aí, pastor. Bonita mesmo essa frase. 30 segundos para terminar. Repete. Não, sério mesmo, mas isso mesmo. A lei condena o melhor dos homens. O melhor dos homens pode ser condenado pela lei. E a graça justifica o pior dos homens. Fantástico. Pior dos homens pode ir lá, se arrepende, Deus faz uma obra maravilhosa na vida dele, agora aqui no transforma. Poxa, obrigado pela presença de vocês. Que papo, foi um papo bom. Gostoso. Discordâncias aconteceram, mas foi interessante que nós colocamos e dá para fazer um programaço ainda em cima de algumas vertentes que a gente puxou. Específicas, né? Até que ponto deixa de fazer o que Deus quer que eu faça e transgredir a lei dos homens, enfim. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antena Nós Geral. Tchau, tchau.